E aí pessoal, tudo bem gente com vocês? Graça e a paz do Senhor para o seu coração, estamos de volta aqui. Vamos agora na nossa unidade 3, estamos quase caminhando para o final, né? Pelo menos a metade nós já fizemos, as duas unidades, as duas primeiras unidades. Nós estamos gravando agora a nossa terceira aula dos livros históricos, ou seja, a unidade 3. A semana passada nós fizemos a nossa segunda unidade, né? Dá-nos um rei para que nos lidere. Nós vamos seguir agora na sequência de onde nós paramos a semana passada, entrando na unidade 3 agora, que traz o título Reino dividido não subsiste. Então, olha só. Apenas para que a gente possa reconectar do ponto de onde nós paramos a semana passada, nós já passamos pelos livros históricos, né, por Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, e nós começamos a entrar um pouquinho no livro de 1º de Reis, ou seja, no primeiro livro dos reis. Nós já falamos sobre o reinado de Davi, já falamos também sobre o reinado de Samuel, de Saul, né, antes Saul, depois Davi, e agora estamos entrando no reinado de Salomão. Falamos a semana passada sobre Salomão, esse que foi um dos reis, segundo a Bíblia, mais sábios que houve. E aí a unidade 3 agora vai nos trazer a continuidade do livro dos reis. Nós vamos caminhar na unidade 3 pelos 2 livros dos reis e vamos entrar também no livro das crônicas. Esse conjunto de 4 livros, 1º e 2º reis, 1º e 2º crônicas, eles compõem aí os livros históricos, porque vai nos trazer a história dos livros de Israel. Beleza? Então nós vamos caminhar já, mas deixa eu pedir para vocês uma gentileza antes da gente propriamente dito entrar aqui na nossa unidade 3. Vocês perceberam aí que no nosso vídeo anterior, na nossa videoaula anterior, tinha um pedidozinho lá, uma barrinha pedindo para que vocês se inscrevessem no canal, no nosso canal, né? Que é Ibade Polo Barretos. É muito importante para nós que vocês se inscrevam no nosso canal. O pessoal que está fazendo o IBAD aqui através da Liberty, né? Da Igreja Liberty do Polo Barretos, se inscreva no canal, porque isso dá relevância para o canal e mais do que isso, depois que vocês se inscreverem, não esquece de dar um joinha, sabe aquele joinha que está embaixo do vídeo? Se vocês gostarem, dê um joinha, porque quanto mais joinhas a gente recebe, o nosso vídeo recebe, quanto mais inscritos nós temos no canal, mais relevância o canal tem para o YouTube, isso faz com que o nosso canal ele assuma aí melhores posições e outras pessoas também possam ter conhecimento e acesso a essas videoaulas que nós estamos disponibilizando para que o pessoal possa acompanhar o livro do IBAD, ok? Se inscreva no canal e dá um joinha depois de assistir o vídeo, isso vai ajudar muito a gente. Seguindo, vamos lá então, gente? Unidade 3, Reino Dividido não subsiste, ó, é esse livro que nós estamos estudando. Livros históricos do autor é o Emerson Cavalheiro, tá? Unidade 3, seguindo a história dos reis de Israel. Nessa unidade nós vamos estudar sobre o período dos reis de Israel, né? Os conflitos e a divisão do reino, né? O reino foi dividido em 2, é importante. Vocês que já estão lendo aí a unidade 3 já perceberam, né? O reino de Israel, com a morte de Salomão, ele teve uma grande e profunda cisão. Foi dividido em 2 reinos, reino do norte ficando como reino de Israel e reino do sul ficando como reino de Judá. Nós vamos falar isso um pouco mais em detalhe nessa unidade 3 agora e os períodos, né, que intercalaram entre reis que temeram a Deus e reis que não quiseram nada com Deus, exerceram os seus governos aí completamente distante do Senhor, virando as costas para Deus, e a gente vai ver a consequência de tudo isso, tá? Olha só, eu sei que o primeiro livro dos reis, o segundo e o livro das crônicas, muitas vezes é de leitura árida, principalmente o livro das crônicas, né? A gente tem uma certa dificuldade para entender, assimilar, mas nós vamos passar por esses livros agora na nossa unidade 3 e eu tenho certeza que a gente vai desmistificar um pouquinho isso daí. A dificuldade que a gente tem para entender, a gente vai perceber que na verdade tudo é uma sequência da história de Deus com essa nação, com esse povo chamado o povo judeu, o povo hebreu e a nação de Israel. E é muito importante para nós, como cultura teológica, como cultura bíblica, que a gente tenha um entendimento do que aconteceu com esse povo, né? O desenvolver da história, né, do povo judeu debaixo de uma liderança dos reis, repito, alguns que temiam a Deus e outros ímpios, e nós vamos poder ver a consequência da ação de Deus na vida desse povo. Tranquilo? Então nós vamos com calma, sem muita correria. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir caminhar bem nessa unidade 3 também. A unidade 3 foi dividida em 5 capítulos, né? Já é um padrão, a gente está percebendo isso nas outras unidades, que o autor ele divide cada unidade em 5 capítulos.
O capítulo 1 nós vamos falar sobre tempos de rupturas, o capítulo 2 a gente vai falar em piedade dos reis do norte, aí no capítulo 3 nós vamos falar os milagres em meio ao caos, a gente vai entender o que é isso daí, capítulo 4, reis ímpios de Judá, e o capítulo 5, de volta à lei do Senhor. Esse é o nosso cronograma de estudo, é nessa linha mais ou menos que a gente vai caminhar daqui para frente. Então vamos lá, apenas para recapitular, eu vou fazer aquela introdução que eu tenho feito no início de cada livro novo que a gente começa a estudar. Eu passo um panorama geral do livro, eu dou uma ideia, né, do contexto histórico em que o livro foi escrito, e eu acho que é mais fácil a gente seguir a partir daí. Nós já fizemos isso no livro dos reis, lembra na unidade passada? No finalzinho da unidade 2 eu já dei esse resumão para vocês, mas a gente vai reconectar de novo agora, né? Nós vamos religar, porque é uma sequência do livro dos reis que nós vamos estudar, então é importante que a gente relembre que o autor do livro dos reis é desconhecido, nós não sabemos quem é com certeza o autor, embora a tradição judaica atribua a autoria desse livro ao profeta Jeremias. De verdade, a gente não tem como afirmar com certeza que foi o profeta Jeremias quem escreveu o livro dos reis, então para nós é desconhecido. Esse livro foi escrito no período entre 560 e 540 a.C., foi quando foi escrito o livro dos reis. O tema, obviamente, são os reis de Israel, né? E de Judá, vai narrar, vai trazer para nós a história desses dois reinos, né? O reino já dividido do norte e do sul, de Israel e de Judá. E tem como propósito principal registrar a história política de Israel no período monárquico e dar ao povo judeu no exílio babilônico uma versão bíblica da sua história, ressaltando o colapso e a divisão do reino. Então a ideia, né, do livro dos reis é trazer a história, né, política, né, do povo judeu, a história dos reis, e apresentar a eles, ao povo que estava exilado lá em Judá, lá na Babilônia, como que isso aconteceu, como foi o desenrolar da história, da própria história deles. Esse é o resumo do livro dos reis. Agora, o livro das crônicas, o temido livro das crônicas, né? Tem gente que fala para mim, pastor, eu não entendo nada do livro das crônicas, eu não consigo entender, eu não consigo ler. Na verdade, os 9 primeiros capítulos, quase 10 capítulos, né? Quase os 10 primeiros capítulos do livro das crônicas, ele é um dado genealógico, ele vai trazer a árvore genealógica da história desse povo de Israel, retrocedendo, começando lá em Adão. Então, é a genealogia mais completa que nós encontramos na Bíblia, está registrado no livro das crônicas. Mas, independente disso, não obstante ser uma leitura árida e ter lá muito conteúdo, né, de nomes, de história, né, quem gerou quem, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, independente disso daí, o mais importante é a mensagem que tem por trás desse livro das crônicas. Olha só, de novo, a tradição diz que o autor foi o escriba, né, e sacerdote Esdras, mas é apenas um entendimento da tradição, não dá para afirmar com certeza, portanto, para nós o autor vai ser desconhecido. Ele foi escrito no período de 450 a 420 antes de Cristo, esse livro de crônicas, os dois livros de crônicas. Na Bíblia hebraica ele está compilado em apenas um volume, não existe primeira e segunda crônicas, existe apenas um. É importante também dizer que esse nome crônicas, ele é razoavelmente novo, né? Quando eu digo razoavelmente, eu estou dizendo razoavelmente novo, é porque ele foi dado esse nome de crônicas já na era cristã. Diz a história que no século IV depois de Cristo, Jerônimo, o grande teólogo Jerônimo, é quem deu o nome do livro das crônicas de crônicas, antes não tinha esse nome. O tema é a história redentora de Israel e o propósito é o que eu disse para vocês, dar uma visão panorâmica da história de Israel, vinculando os judeus egressos do exílio, ou seja, aqueles que vieram do exílio, aos seus antepassados e fazendo aí um fio condutor com a história, com a promessa messiânica. O livro das crônicas antecede, né, ou ele vai retroceder a genealogia deste povo judeu, da nação de Israel, lá em Adão, e vai trazendo para nós toda a sequência, mas ele tem também histórias lindas e a gente vai ver na continuidade um pouquinho sobre tudo aquilo que o livro dos reis e crônicas nos passa como história dos reis de Israel. Então, vamos lá, começando agora, depois dessa introdução que nós fizemos, a gente vai entrar aqui no capítulo 1º da unidade 3, que é o objeto de estudo dessa nossa videoaula, tá? Capítulo 1º, o tema dele é tempos de profundas rupturas. Fatos relevantes do capítulo 1º.
Olha só, nós encerramos a unidade 2 a semana passada, entrando no reinado de Salomão. Salomão sucede Davi, né, que era o seu pai, Davi, pai de Salomão. Salomão era filho de Davi com Batseba, lembra? Nós falamos sobre isso daí na aula passada. Salomão agora assume o trono. A princípio ele assume o sul, né, mas depois, na sequência, ele gera, né, rapidamente, ele gera um governo sobre tanto o norte quanto o sul. Ele é rei por todo Israel. Deus abençoa, Deus prospera. Mas o que acontece? E vai aparecer para nós aqui como fato relevante. No fim da vida de Salomão, aquele homem sábio, aquele homem que governava com muita prosperidade, muita sabedoria, porque ele recebeu de Deus essa sabedoria. No fim da vida desse homem, nós vamos ver isso lá no primeiro Reis, né? No primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, que Salomão, irmãos, ele permitiu que entrasse a idolatria no reino dele, entrasse a corrupção. A Bíblia diz, irmãos, que Salomão teve um triste fim. Ele se envolveu com muitas mulheres, e muitas delas mulheres estrangeiras que vieram de outras terras, mulheres egípcias, mulheres moabitas. Isso quer dizer que elas vieram com a cultura que elas tinham dessas outras terras, inclusive cultura pagã, porque serviam a outros deuses, adoravam a outros deuses, e Salomão permitiu que tudo isso entrasse no reino dele. E aí o que acontece? Entra pesadamente, de forma muito assim violenta, entra no reino dele essa idolatria trazida por essas mulheres e pelas alianças que ele fez com os outros reinos. Então Salomão, não obstante foi tudo aquilo que a gente sabe quem ele foi, um rei sábio, um rei que governou sempre com o favor de Deus, à disposição dele, sempre Deus confirmando os atos dele, prosperando o reino dele, de forma que Israel foi o reino mais rico que existia, e a fama de Salomão corria, né, em todas as nações, a ponto da rainha de Sabá sair de lá da África para poder vir aqui conhecer Salomão, né, e beber, né, daquela fonte do conhecimento e de sabedoria que ele tinha. Ele falhou, ele errou, e a Bíblia é apaixonante por isso, porque a Bíblia ela não esconde, né, ela não alivia. Ele errou e a Bíblia diz que ele errou e ele tem um fim. O final do reinado de Salomão foi um triste fim. Bom, com a morte de Salomão, na sequência, deveria assumir o seu sucessor. E foi isso que aconteceu, mas na verdade foi isso que aconteceu em parte, porque com a morte de Salomão, aquelas fissuras, aqueles atritos que já existiam no reino, né, no governo de Salomão, mas que ele conseguia, né, de alguma forma sufocar, controlar as pressões, né, as divisões, os atos de rebeldia, ele conseguia a duras penas e a mão de ferro controlar. Com a morte de Salomão, isso veio à tona. Então, o norte do reino, a região norte do reino, tinha uma reclamação muito forte, mesmo na época de Salomão, que eles não eram alvo dos cuidados do rei, que eles pagavam imposto como pagava todo o reino, aliás, uma carga tributária pesada, mas os benefícios desse imposto não chegavam para o reino, que o norte do reino era um lugar abandonado, as outras coisas que iam para o sul não iam para o norte. Então as tribos do norte, que eram 10 tribos, tinham uma lista de reclamação que apresentava para Salomão. E quando Salomão morre, diz o texto, diz a Bíblia, que eles levam essa reivindicação àquele que sucederia a Salomão, que é o seu filho Roboão. Mas o que acontece nesse momento? Com a morte de Salomão, o reino se divide, porque as diferenças se agravam. A diferença das tribos, todas essas reclamações que eu estou dizendo para vocês, principalmente a tribo de Efraim com a tribo de Judá. Judá estava no sul, Efraim representava as tribos do norte. Essas diferenças se agravam. E por que se agravam? Porque no reino do sul, que segue com o filho de Salomão, Roboão era o filho de Salomão, portanto ele estava na linha sucessória, ele que deveria governar e reinar sobre Israel inteiro. Roboão, quando ascende ao trono, quando ele assume o trono, diz a Bíblia que ele agrava ainda mais a carga tributária. Quando ele recebe essa lista de reivindicação ou de reivindicações das tribos do norte, ao invés dele se aconselhar com os conselheiros do seu pai, com os homens que assistiam o seu pai, diz a Bíblia que ele vai ter uma conversa com seus amigos, aqueles que eram mais próximos, e a orientação que ele recebe, e o conselho que ele recebe é: endurece ainda mais, Roboão, você está assumindo o trono agora, já marca o teu espaço, já mostra para esse povo quem é você, ao invés de você aliviar, endureça ainda mais, aumenta a carga tributária, oprime ainda mais para que eles saibam que você é o rei.
Quando Roboão faz isso, aí existe a fissura, há uma rebelião, uma rebeldia, e o reino do norte se separa do sul. O reino do norte fica com 10 tribos, o reino do sul fica com 2 tribos. E Roboão passa a governar agora apenas no lado sul de Israel. Ele passa a governar com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Isso acontece mais ou menos no ano 930 a.C. Roboão, ao invés de ser o rei do reino todo, ele só governa o lado sul de Israel. E o lado norte? O lado norte passa a ser governado por Jeroboão. Quem era Jeroboão? Jeroboão não era filho de Salomão. Jeroboão não vinha da linhagem de Judá, não vinha da descendência de Davi. Jeroboão era o representante da tribo de Efraim. Ele foi o homem eleito para poder levar as reivindicações das tribos do norte ao rei Roboão, que estava tomando posse, e ele mesmo eleito por essas 10 tribos como o novo rei das tribos do norte. Eles ficam, portanto, reinando sobre 10 tribos. Ele era da tribo de Efraim e ele não era da linhagem real. E ele assume o trono exatamente no mesmo momento que Roboão assume. São nomes parecidos, né? Roboão e Jeroboão. Não são tão parecidos assim, mas pode dar confusão para vocês. Roboão, reino do sul, Jeroboão, reino do norte. Roboão reina com 2 tribos, Jeroboão vai reinar agora com as 10 tribos remanescentes, aquelas que estavam no norte. Esse homem era da tribo de Efraim e ele vai exercer agora o reinado sobre essas 10 tribos. Importante a gente dizer, importante a gente frisar nesse momento, que essa fissura, né? Essa cisão que ocorre no reino, essa divisão que ocorre no reino, foi exatamente pela falta de habilidade que Roboão teve de juntar o povo. Ao invés de juntar, ele dispersou. Ao invés de juntar a nação em torno do nome dele, ele era o sucessor legal, ele era o sucessor legítimo, mas com a morte de Salomão, o reino já estava entrando nessa tendência de queda. O reino, mesmo durante o reinado de Salomão, eu disse para vocês que permitiu que mulheres estranhas entrassem, que costumes estranhos ao povo de Israel viessem, que outros deuses fossem adorados. Salomão chegou inclusive a construir templos para Baal, templo para Moloque, templo para os outros deuses que essas outras nações adoravam dentro de Israel. Isso permitiu com que Deus entrasse em juízo. E a primeira coisa que acontece é a cisão do reino. Reino do norte e reino do sul. Reino do sul, Roboão, da linhagem de Salomão, assume, mas apenas com 2 tribos. Reino do norte, esse homem agora Jeroboão, que não estava na linhagem, não era previsto Jeroboão assumir o reino, mas ele assume, eleito pelo povo como um rei forte, lá no norte, da tribo de Efraim. As 10 tribos estão fechadas com Jeroboão. É isso que o capítulo 1 vai trazer para nós de mais importantes. O final de mais importante, o final de Salomão, a divisão do reino e o início do reinado de Roboão no sul e de Jeroboão no norte. Eu acho que se a gente conseguir fixar e captar a mensagem, não é a ideia, desses 4 primeiros pontos aqui do capítulo 1, a gente vai ficar bastante tranquilo para dar sequência aos outros capítulos. Ok? Beleza? Fica comigo mais um pouquinho. A gente volta já já no capítulo 2, ok? É rapidinho, nós vamos fazer um bate-volta e eu volto já com vocês. Até mais. E aí, gente, vamos lá? Continuando aqui, beleza? Então, olha só, nós vamos seguir agora no capítulo 2, mas eu queria propor um negócio para vocês. Ao invés da gente ficar apenas no capítulo 2, eu vou, nessa videoaula agora, nessa aula que a gente vai fazer agora, eu vou juntar o capítulo 2 com o capítulo 4. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 4, lembra? Eles vão falar sobre a impiedade dos reis do norte. E o capítulo 5 fala os reis ímpios de Judá. Então, o capítulo 2 e o capítulo 4, ele vai trazer para nós um detalhe, uma relação daqueles reis que foram ímpios, tanto no norte, quanto os reis que foram ímpios no reino do sul. Por isso que eu decidi juntar isso tudo numa videoaula só, num momento só. Então, com isso a gente passa o capítulo 2 e o capítulo 4, depois na próxima aula eu volto com o capítulo 3 e aí depois o capítulo 5. A gente tem uma aula só para falar sobre o capítulo 3 e sobre o capítulo 5. Combinado? Vocês vão perceber que isso não vai mudar nada para vocês, mas é muito importante
que vocês acompanhem no livro, porque eu não vou aqui trazer o detalhe de rei por rei. Eu acho que isso aqui na aula não é relevante. Para conhecimento de vocês histórico, para conhecimento teológico, né? Para cultura teológica, como eu falo sempre, é importante que vocês saibam quem são esses reis. Mas aqui na aula, eu acho que é mais importante que eu passe para vocês o cenário político, o momento em que essas duas nações, do norte e do sul, se encontravam nesse momento da história. Então, mais do que detalhar rei por rei, eu acho que é mais importante eu passar para vocês o cenário político. Ok? Então, vamos lá. Dito isso, o que eu queria passar para vocês? Relembrando, nós vamos falar agora sobre a impiedade dos reis do norte e vamos falar também sobre a impiedade dos reis do sul, do reino de Judá. Reino do norte, reino de Israel, reino do sul, reino de Judá. Ok? Caminhando. O que nós vamos encontrar com fatos relevantes que eu considero como fatos relevantes no capítulo 2 e no capítulo 4? Como eu disse, eu não vou entrar detalhadamente nos reis. Se você olhar aqui, ó, eu estou aqui com o livro na mão, com o livro que você está estudando. Se você olhar aqui, você vai encontrar rei por rei. Cada rei do norte, cada rei do sul, aqueles que foram ímpios, por que eles foram ímpios, que período que eles reinaram, que período que eles governaram. Isso tudo o autor trouxe detalhadinho para nós aqui. Eu não vou fazer isso. A minha ideia agora é passar para vocês um panorama geral de como essas nações, porque eram duas, né? O reino era unificado, lembra? Com a morte de Salomão, o reino é dividido em reino do norte e reino do sul e se transformam de fato em duas nações. O reino do norte tem como capital Samaria, né? Se chama Israel, mas tem como capital, na verdade, algumas capitais, eu vou falar sobre isso aqui. E o reino do sul, que passa a se chamar reino de Judá, tem como capital Jerusalém, eu também vou falar disso aqui. Mas efetivamente são duas nações. Importante, o reino do norte, que é o reino de Israel, ele teve duração de 209 anos aproximadamente, cerca de 209 anos. E ele teve essa duração, o reino do norte, né, chamado reino de Israel, representado pelas 10 tribos, menos Judá e menos Efraim. Durante o reinado, né, durante o período em que esse reino vigorou, ele teve várias cidades, ou diferentes cidades como capital desse reino. Ele teve como capital, por exemplo, a cidade de Siquém, ele teve como capital a cidade de Samaria, ele teve como capital a cidade de Peniel e ele teve como capital a cidade de Tirza. Em vários momentos, durante esses 2 séculos e um pouco mais de 2 séculos, né, 209 anos, em vários momentos as capitais ou a capital desse reino mudou. Mudava de uma para outra cidade de acordo com a conveniência do rei que estava no poder, de acordo com o próprio interesse dessa nação chamado Reino do Norte. Então é importante a gente ter em mente que esse reino, ele prevaleceu, ele existiu por um pouco mais de 2 séculos. Desde quando Jeroboão assumiu o poder, no ano 930 a.C., ele avançou por quase 2 séculos como Reino do Norte, como Reino de Israel. Outra informação importante que a gente vai ter aqui do Reino do Norte é que essa, gente, talvez seja onde mais pega. O Reino do Norte teve 19 reis. 19 reis. A história vai nos dizer que ele teve 19 reis, salvo engano, com 9 dinastias diferentes. Ou seja, 19 reis com 9 famílias diferentes no poder. Então, o rei que assume no primeiro momento, o primeiro rei, que foi Jeroboão, ele era da tribo de Efraim, ele assumiu o reinado e ele governou. Vocês vão encontrar no livro aqui o período que ele governou, ele fica por um tempo. Depois, na sequência, assume um outro rei, mas não necessariamente da mesma família dele. O Reino do Norte foi marcado por 19 reis, várias dinastias diferentes, e foi um período onde se perpetuou a idolatria. Logo no primeiro reinado, logo que Salomão assume o reino, assume o poder, a Bíblia diz que ele faz alianças, ele faz acordo com várias nações idólatras e pagãs, e ele traz para o reinado dele esse acordo, essas alianças que ele fez, ele traz para o reinado dele e ele permite em Israel a adoração a outros deuses, inclusive o culto ao bezerro, que é antigo, né?
Lá atrás, desde a época de Moisés, quando Deus foi falar com Moisés lá no monte, lembra? Foi dar para ele as tábuas da lei e o Senhor levou ele no Sinai, e aí quando ele desceu, o povo estava lá adorando um bezerro. Então existia uma tendência, né? Uma tendência da índole mesmo do povo de querer adorar outros deuses. Aí quando o rei permitia, que foi o caso de Jeroboão, isso entrou com tudo no Reino do Norte. E aí ele permitiu que isso se instalasse. Mas não é só isso. Não foi só Jeroboão. Diz a Bíblia, o próprio escritor dos reis vai dizer para nós que todos os reis de Israel, todos os reis que governaram o Reino do Norte foram considerados reis maus, reis ímpios, governaram distante do Senhor, deram as costas para Deus durante o governo deles. Não houve durante o reinado de 209 anos, durante o reinado dos reis que governaram o Reino do Norte, durante a existência do Reino do Norte, não houve durante esses mais de 2 séculos nenhum rei que governou o Reino do Norte temendo a Deus, tendo o Senhor como direção, tendo a lei do Senhor como manual, buscando servir ao Senhor e fazer o melhor. Nenhum deles, todos desobedeceram a lei, todos eles viraram as costas para Deus, então o Reino do Norte foi um fiasco, foi um fracasso total. Imagina, 19 reis de várias dinastias diferentes, de várias famílias diferentes, e não é só isso. A história vai dizer para nós, ela dá conta, ela vai trazer para nós a informação de que esses 19 reis aqui, 7 deles foram assassinados. Era uma briga por poder que não tinha fim entre o Reino do Norte. Era uma briga por poder, era aquele negócio que a gente assiste, que a gente vê em filme e que a gente lê em livros muitas vezes, né, na história, os reis sendo tramado a morte deles, o assassinato dos reis, para que outro aceda ao trono, para que outros passe a governar e a usurpar o trono. O Reino do Norte foi assim constantemente. 7 reis foram assassinados, um deles se suicidou, um deles tirou a própria vida e o outro foi deposto. Não chegou a terminar o reinado dele, foi tirado do trono quando chegou o momento do exílio. O Reino do Norte durou 209 anos porque Deus, no final já desse tempo, né, dos 2 séculos de Reino do Norte, Deus permitiu que uma nação inimiga, a Síria, que ele pudesse invadir o Reino do Norte, o Reino de Israel, e levasse o povo cativo. Então o povo foi preso, foi levado, exilado, distante da sua terra, arrancado da sua terra e foram levados cativos por essa nação assíria. Isso aconteceu, segundo a história, no ano 722 a.C. Então, no ano 722 a.C., Israel foi invadido pelos inimigos, foi saqueado, destruído e o povo foi levado preso, foi levado cativo. Isso como consequência do distanciamento deles com Deus. O Reino do Sul, que é o Reino de Judá, o Reino do Sul teve uma duração mais longa. Se o Reino do Norte durou 209 anos, o Reino do Sul, segundo a Bíblia e a história nos informa, que ele teve uma duração de 345 anos, ou seja, quase 1 século e meio mais do que o Reino do Norte. A capital, diferente do Reino do Norte, que teve várias cidades como capital, a capital do Reino do Sul sempre foi Jerusalém. Jerusalém ficava em Judá e Jerusalém era o centro do poder. Era lá que tinha sido edificado o grande templo de Salomão. Lembra quando nós estudamos a construção e a edificação do templo de Salomão? O centro do poder político, religioso, eclesiástico da época era Jerusalém. Então, a capital do Reino do Sul, durante todo o tempo, durante esses 3 séculos e meio do Reino do Sul, sempre foi Jerusalém. E diferente do que aconteceu no Reino do Norte, o Reino do Sul, que teve como capital Jerusalém, onde foi edificado o grande templo, é importante também dizer que o Reino do Sul teve 20 reis. Reino do Norte 19, o Reino do Sul 20 reis. Mas diferente como aconteceu no Reino do Norte, o Reino do Sul, todos esses 20 reis, todos eles vieram de uma única descendência, de uma única linhagem, da linhagem de Davi. Davi foi rei, na sequência Salomão, na sequência Roboão e depois todos os filhos, filho de Roboão, filho do filho de Roboão. A gente vai encontrar isso tanto em Crônicas como no livro de Reis, né? O filho do filho, morre Roboão, assume o filho dele. Então, dos 20 reis que teve lá em Jerusalém, ou lá no Reino do Sul, todos eles vieram da linhagem
davídica, ou seja, da descendência davídica. Todos eles vieram dessa dinastia que nós chamamos de dinastia davídica. Outra informação importante que eu quero passar para vocês aqui com relação ao Reino do Sul, se no Reino do Norte a Bíblia nos diz que todos os 19 reis que governaram o Reino do Norte viraram as costas para Deus, eles foram corruptos, eles foram ímpios e eles permitiram pecado, adoração a ídolos, permitiram idolatria e permitiram a mistura, permitiram tantas coisas no reino. No Reino do Sul, dos 20 reis que governaram, que tiveram, que exerceram o governo no Reino do Sul, alguns desses reis, a Bíblia diz que eles temeram ao Senhor e eles governaram com a ajuda e com a direção de Deus. Não foram todos os 20 reis que foram ímpios, embora tiveram também aqui alguns reis ímpios no Reino do Sul, mas alguns reis desse reino, do Reino do Sul, a Bíblia diz que eles temeram o Senhor e eles quiseram guardar a lei do Senhor. Eles governaram com a lei do Senhor debaixo do braço. Eles queriam fazer o propósito de Deus, eles queriam fazer a vontade de Deus. Alguns reis desse Reino do Sul, e a gente vai falar sobre alguns deles daqui a pouquinho, um pouco mais para frente, a gente vai ver o quanto foi importante o governo desse povo, desses reis que temiam a Deus. Porque olha só, a maneira que Deus tinha para relacionar naquela época com o povo, a maneira que eles conseguiam entender era uma maneira de causa e efeito. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, quando eles obedeciam a Deus, Deus prosperava. Quando eles desobedeciam a Deus e se viravam as costas contra Deus, Deus mandava para eles o juízo e eles penavam, eles sofriam. Era a forma, era a linguagem que eles entendiam. Aliás, era a única linguagem que eles entendiam. Então, quando eles obedeciam a Deus, queriam Deus na vida, buscavam servir ao Senhor, a Bíblia diz que a nação prosperava. O povo era abençoado, o povo crescia, a colheita era farta, as coisas aconteciam, a nação de Israel prevalecia diante dos inimigos, o rei governava com estabilidade, porque ele buscava governar com direção de Deus, cumprindo a lei do Senhor, seguindo a lei, tratando o povo com equidade, com respeito, conforme aquilo que Deus tinha dito. Então, quando assim acontecia, Deus prosperava. Mas quando o rei se voltava contra Deus e governava o povo de costas para Deus, o que acontecia? Deus penalizava. No Reino do Norte, foi assim o tempo todo, 209 anos com reis que governaram de costas para Deus. Então o povo só sofreu. Por isso que a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é? É um texto na Bíblia que diz, quando o governante governa longe de Deus ou governa sem temer a Deus, o povo padece. Mais ou menos é o que a gente está vivendo, né, gente? É esse momento da história que nós estamos enfrentando, inclusive aqui, né? Um país cujos governantes são corruptos, distantes de Deus, não querem nada com Deus, não querem saber o que Deus tem para a nação, o povo padece, nós sentimos isso na pele. E foi isso que aconteceu com essa nação do Reino do Norte. O Reino do Sul teve governantes ímpios, teve governantes maus, teve governantes também que não quiseram nada com Deus, mas teve alguns governantes, desses 20 governantes aqui, ou desses 20 governantes que governaram o Reino do Sul, que eles quiseram servir ao Senhor. Eles tinham interesse em buscar a Deus para o governo deles. E quando isso acontecia, Deus prosperava. A gente vai ver isso muito claro no livro dos Reis. Vai ver isso muito claro, porque o autor vai dizer para nós, esse rei serviu ao Senhor, governou servindo ao Senhor e Deus prosperou a nação. Outra hora vai dizer para nós, o rei governou distante do Senhor e a nação sofreu. Então a gente vê isso o tempo todo, em todos os momentos. Esse panorama geral que eu quis passar para vocês, do capítulo 2 e do capítulo 4, eu não vou entrar em detalhe de reis, como eu já disse para vocês. Não é o caso aqui da gente entrar rei por rei de todos esses 19 reis do norte e aproximadamente 12 ou 13 reis aqui do Reino do Sul, que foram os reis ímpios. Mas o livro vai dizer isso para vocês, ok? O livro vai trazer essa informação para vocês aqui. Todos os reis que foram ímpios, tanto do Reino do Norte e aqueles que foram ímpios no Reino do Sul. Muito importante que vocês leiam, vejam, chequem na Bíblia, confiram essas datas. Eu acho que vai dar uma informação teológica para vocês importante, vai
vai aumentar o conhecimento teológico de vocês, mas o que eu queria passar mais era esse panorama geral aqui, tá vendo? O reino do norte de Israel, quanto tempo durou, né? Qual foi o momento político, capital, os reis, como eles governaram, o reino do sul, que é o reino de Judá também, quanto tempo durou. O reino do norte foi invadido no ano 722 a.C. pelos assírios, mas o reino do sul também, no último momento, no último rei, nesses 3 séculos e meio, também foi invadido por permissão de Deus, por o grande rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Na Babilônia foram levados todo o povo de Israel cativos. A maioria daqueles homens inteligentes, sábios, a gente vai encontrar isso, dentre eles Daniel e os amigos de Daniel, eles foram levados para a Babilônia cativos na época desse reinado. Diz a história que aproximadamente no ano 586 a.C., a Babilônia invadiu Judá, invadiu Jerusalém e levou cativo os principais do povo, levou cativo a nata, a cabeça pensante, a mão de obra especializada. Nabucodonosor levou todo mundo para lá como forma de opressão. Então, o reino do norte, isso aconteceu em 722 a.C., pelos assírios, e o reino do sul aconteceu em 586 a.C., pelos babilônios. Todos os 2 reinos, nenhum deles subsistiu. Todos eles sofreram a opressão porque eles distanciaram de Deus, governaram distantes de Deus. Embora o reino do norte, todos os reis se distanciaram de Deus, e no reino do sul tiveram alguns bons reis que governaram, voltaram para o Senhor. Ok? Era isso que eu queria passar para vocês, um panorama geral do capítulo 2 e do capítulo 4. E eu volto já já com vocês. Eu vou tomar uma aguinha aqui, bebe uma aguinha aí também. Eu volto já já com vocês para a gente falar do capítulo 3 e depois a gente vai para o capítulo 5. Até mais, até já. E aí, pessoal, beberam uma aguinha? Beleza? Acabei de tomar a minha aqui, de volta aqui então, ok? Como a gente falou na aula passada, eu falei para vocês sobre o capítulo 2 e o capítulo 4. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 3. Eu acho que essa mudança vai fazer mais sentido, tá? Eu acho que a gente vai conseguir trazer assim, um cronograma mais fácil de entendimento para vocês com essa alteração que eu fiz, falando sobre o capítulo 1, juntando o 2 e o 4 numa aula só, e agora nós vamos falar sobre o 3 e depois a gente fala sobre o capítulo 5 e a gente encerra essa unidade 3, beleza? O capítulo 3 vai trazer para nós o título de Milagre em Meio ao Caos. Bom, eu entendo por que o autor quis colocar esse título, porque na verdade a gente viu na aula passada que a situação tanto de Israel quanto de Judá era uma situação absolutamente desastrosa. Os reis que exerceram o governo, que exerciam o governo dessas 2 nações, eram reis absolutamente perversos, distantes de Deus, corruptos, não queriam nada com Deus, com raríssimas e honrosas exceções dos de Judá, que teve um ou outro lá que servia o Senhor, mas no geral não era. Bom, e aí o que acontece em meio a esse caos administrativo, em meio a esse caos da ausência de Deus? Porque quando Deus está ausente de alguma coisa, ou da nossa vida, ou do nosso governo, ou da nossa nação, ou do nosso trabalho, ou de qualquer área da nossa vida, a tendência é que o caos se instale. A ausência de Deus é igual a caos. E isso não foi diferente no tempo lá desses reis. Com isso, o que aconteceu? O capítulo 3 vai falar para nós, vai logo na introdução dizer para nós sobre os 2 reis, Uns Ri, depois o rei Acabe. Um Ri era pai de Acabe, então eu estou falando aqui do reino do norte. E na sequência vem Acabe. Esse rei Acabe, gente, é um rei muito famoso na Bíblia, viu? Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu acredito que sim, a maioria de vocês já ouviram falar, talvez nem tanto pelo rei, mas mais pela mulher dele, Ele teve uma ilustre esposa, Uma ilustre entre aspas, Ele, a mulher do Acabe era a famosa Jezabel. Quem nunca ouviu falar nessa mulher Jezabel, Mulher ímpia, mulher cuja vaidade levava a extremo, era uma mulher de difícil relacionamento, era uma mulher perversa, Essa mulher Jezabel, ela era filha do rei chamava Etibaal, era o rei
de Tiro e de Sidom. Então Acabe, para poder aumentar a influência do reinado dele, aumentar a influência do reino dele, ele se casa com Jezabel, que era a mulher desse tal de Etibaal, e ele passa a ter influência também na região de Tiro e de Sidom. Só que essa mulher, Jezabel, ela trouxe com ela, para variar, né, das outras mulheres, dos outros reis, mas ela trouxe com ela algo muito forte para a nação de Israel, que já estava numa tendência pecaminosa. A nação de Israel já estava descendo ladeira abaixo. Com a vinda de Jezabel para o poder, junto com Acabe, que governou 22 anos Israel, esse rei Acabe, com a vinda de Jezabel para o poder, o que ela fez? Ela aumentou, ela intensificou o culto a Baal. Com isso, Israel passou a ser terra de Baal, não apenas de Baal, que era o deus Baal, era o deus dela, mas também da deusa Azera. Tinha uma outra deusa que ela trouxe também para o sacrifício de prestação de culto a esses dois deuses, Baal e Azera. Gente, era o pior tipo de pessoa que vocês podiam imaginar. Se ofereciam sacrifício humanos, crianças, não apenas animais, mas crianças, humanos. Baal era tido como o rei que controlava a fertilidade, ou como rei, não como Deus, né? Baal era tido como o Deus que controlava a fertilidade, ele controlava a agricultura e ele controlava também o tempo e as estações. Olha isso. Aqueles que adoravam Baal, que cultuavam Baal, atribuíam para ele o domínio e o controle sobre essas três coisas. As estações, ou seja, Baal decidia quando chovia e quando não chovia, quando fazia sol, quando não faria sol. Baal controlava a fertilidade e Baal controlava o plantio, a agricultura. Ele que fazia as pessoas colherem ou não colherem. Era atribuído a Baal. E essa mulher chega como uma, posso dizer aqui, não sei se eu vou exagerar, mas como a maior representante de Baal na terra de Israel. E chega por cima, porque ela chega para ser rainha, ela casa com o rei Acabe. Então ela chega com poder de liderança, com força de mando, e aí logo ela institui o culto a Baal e o culto a Azera em Israel. É o pior momento da história de Israel. Talvez, sem sombra de dúvida, Israel não tinha vivido, em todo esse momento de declínio, eu não sei se Israel viveu um momento de tamanha distância de Deus, de tamanha penúria espiritual, como viveu no reinado do rei Acabe, junto com essa mulher chamada Jezabel. A nação degringolou, desceu ladeira abaixo, espiritualmente falando, no ponto mais distante de Deus. Baal e Azera passou a reinar, né, como reis, né, governando junto com esses reis, né, Acabe e Jezabel, essa nação de Israel e o povo longe de Deus. Pois bem, só que nesse momento, né, de profunda depressão espiritual da nação de Israel, diz a Bíblia que Deus levanta um homem. Isso vai aparecer para nós lá no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Deus levanta um homem por nome Elias. E Elias aparece na Bíblia assim, Elias o Tisbita. É essa a única informação que nós temos desse homem chamado Elias. Ele era de Tisbe ou Tisbé e ele aparece em Israel, ele aparece no centro do poder, onde Acabe e Jezabel estavam governando. Esse homem era um profeta de Deus, era um profeta levantado por Deus, adorado por Deus. Eu já estou falando aqui, já vou entrar aqui nos fatos relevantes do capítulo 3, que é exatamente isso que eu quero falar com vocês. E eu vou falar sobre a vida desse homem, né, chamado Elias. Então esse homem, Elias, é um profeta levantado por Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o nome de Elias significa o Senhor é o meu Deus. Foi o profeta levantado por Deus para falar contra o pecado do reino do norte. A primeira mensagem que Elias trouxe da parte de Deus, pensa, a nação adorava Baal e Azera. O deus Baal, Deus com letra minúscula, obviamente, era o Deus responsável, na visão deles, por gerar agricultura, por permitir com que a terra produzisse, mas também por controlar a chuva, o tempo, as estações e por ser o Deus da fertilidade. Então tudo vinha de Baal, a chuva, o sol, o vento, as estações, era Baal quem liberava. E o plantio, a colheita, tudo passava pelas mãos desse Baal. Aparece Elias o Tisbita e a Bíblia diz que ele chega diante de Acabe e a primeira mensagem de Elias para Acabe é: Rei, não vai chover mais nessa terra, segundo a minha palavra. Enquanto eu não falar para chover, não vai chover. Essa foi a mensagem que Elias já trouxe de cara
para o rei Acabe. Jezabel não estava junto, não estava ali na hora, mas ela ouviu essa mensagem de Elias. Como é que pode um homem aparecer desafiando, afrontando Baal? Porque se Baal é o Deus responsável pela chuva, é ele que diz quando chove e quando não chove. Mas Elias já entra no cenário, já de cara confrontando essa influência ou esse poder, né, entre aspas, que Baal teria da chuva. Então ele diz, não vai chover. Eu quero ver quem que é o rei que vai fazer, quem é o Deus que vai fazer chover aqui na terra. Segundo a minha palavra, não vai chover. Então é assim que aparece esse homem chamado Elias no cenário. Deus levanta Elias como grande profeta para que ele pudesse vir e apontar o dedo para Acabe e apontar o pecado do rei, da rainha, da nação, dos ministros. Era um povo tudo corrupto, distante de Deus. Deus em todo tempo tem os seus atalaias. Em todo tempo Deus tem aquelas pessoas que ele vai usar para poder apontar o dedo contra aquilo que se levanta contra ele. Elias aparece no cenário assim. As marcas desse homem chamado Elias, que eu queria dar como destaque aqui para nós, considerando como um dos fatos relevantes que nós vamos encontrar no capítulo 3, é que Elias, irmãos, foi o mais eloquente dos profetas, poderoso em obras. Ele foi, talvez em matéria de profeta, ele foi o profeta. Até hoje, o povo de Israel, a nação de Israel, os judeus consideram Elias o grande profeta de Deus. Tanto que nós vamos encontrar em alguns momentos na Bíblia mesmo, depois, né, da história de Elias, nós encontramos isso no Novo Testamento. Lembra? No Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigura diante dos discípulos, eles veem Moisés e Elias e Jesus. Então Elias vai aparecer vez por outra no relato bíblico, tamanha foi a importância desse homem. Elias aparece depois lá no Apocalipse, né? Quando o Senhor levanta as duas testemunhas, Elias é uma dessas testemunhas, né? Para passar aquela mensagem escatológica. Então Elias, na verdade, foi o grande profeta que Deus levantou. Nesse período de decadência moral e espiritual do povo, Deus levantou um porta-voz. E que porta-voz Deus levantou? Um homem que apontava o dedo e apontou o dedo na cara de Acabe, na cara de Jezabel, e Deus fez obras grandiosas através dele. Uma das mais importantes e relevantes que me ocorre aqui, né, que todo mundo já ouviu falar, é quando ele desafia os profetas de Baal e os profetas da deusa Zera. Diz a Bíblia que eles eram 850 profetas, que Jezabel mandou buscar lá na terra dela. Jezabel contratou os homens, os profetas de Baal e os profetas de Azera, e trouxe esses homens para Israel para que eles aconselhassem o reinado dela e de Acabe. Então esses homens tinham livre trânsito na sociedade de Israel, eram os homens que mandavam ali. 850 era a quantidade desses profetas trazido por Jezabel da terra dela. A Bíblia diz que Elias um dia sozinho desafiou todos eles, e o desafio de Elias foi: nós vamos preparar um altar aqui, nós vamos edificar um altar, e nós vamos preparar, colocar um animal aqui, um holocausto, e o seguinte: o Deus que responder com fogo, nós não vamos acender fogo nesse altar. Nós vamos orar, e o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que Elias propôs esse desafio, e os 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera, aceitaram o convite e o desafio de Elias. Prepararam o altar, colocaram o holocausto, o animal partido lá em cima, e a Bíblia diz que Elias disse: comece vocês, peça para Baal, ore para Baal, para que Baal manda fogo do céu. E eles começaram a orar, interceder, pedir para que Baal mande fogo do céu. Baal, mande fogo, consuma esse holocausto, mostra que você é o Deus aqui em Israel, que você é Deus lá e que você é Deus aqui também. E a Bíblia diz que eles oraram e nada. E Elias sentado esperando a vez dele de orar. E a Bíblia diz que Elias até afrontava e dizia para eles: ora mais alto, quem sabe ele está dormindo, quem sabe Baal está ocupado, não está conseguindo ouvir vocês, vai, peça mais uma vez, eu vou dar mais uma chance para vocês. E assim Elias foi. A hora que chegou o momento, a Bíblia diz que eles, cansados de pedir para Baal e sem resposta, Elias disse: então eu posso agora pedir para Deus? Pode. Elias foi lá, consertou o altar que estava quebrado, de tanto eles orar, interceder lá em cima do altar, quebraram o altar, desmontaram o altar. Elias foi, ajeitou o altar, arrumou o altar, preparou o holocausto, estava diante do altar, arrumou tudo, afastou um pouquinho. Diz a Bíblia que Elias, irmãos, fez uma oração curtinha, gente. A oração de Elias foi: Senhor, manda fogo do céu agora, para que todos saibam que há Deus em Israel.
A Bíblia diz que Elias pegou água, jogou, fez um rego d'água no altar, ensopou o holocausto, ensopou o animal, jogou água sobre a lenha, jogou água sobre tudo que estava lá e disse: joga água, porque eu vou orar e Deus vai mandar fogo do céu. E orou: manda fogo do céu para que todos saibam que há Deus em Israel e eu sou o teu servo. A Bíblia diz que no mesmo instante, eu acho que antes de Elias falar amém, Deus já mandou fogo do céu, diz a Bíblia que consumiu todo o holocausto. E o fogo, opa, derrubei o copo aqui. E o fogo lambeu a água que estava ali em volta. Deus respondeu com fogo. Esse era Elias, um homem intrépido, um homem eloquente, um homem que ia para cima e não tinha medo, até que ele mostra a sua natureza humana. Diz a Bíblia que quando isso aconteceu, quando o holocausto foi consumido, quando os profetas de Baal foram desafiados e humilhados, e o povo, diz a Bíblia, que gritava: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Essa informação chegou até Jezabel, nos ouvidos de Jezabel, da mulher desse rei, Acabe, e ela mandou um recado para Elias: amanhã, a esta hora, você vai estar morto. E aí essa fragilidade humana veio à tona. Eu gosto de Elias, porque Elias foi tudo isso que nós estamos falando aqui, um homem poderoso, mas ele também foi humano. Ele correu para se esconder dessa mulher, entrou na caverna, entrou num período de depressão, pediu a morte, queria morrer, precisou de Deus botar ele no colo, precisou de Deus vir numa voz suave, mansa, e dizer para ele: Elias, o que você está fazendo aqui na caverna? Eu estou com você, não desiste não, olha como Deus faz. Elias foi esse homem, mas Elias foi um homem íntegro, reto, foi um dos maiores, ao meu ver, o maior profeta que Deus levantou nessa terra, a ponto, diz a Bíblia, de Elias não experimentar a morte. Elias não morreu. A história, o livro de Reis vai dizer para nós que Deus levou Elias para ele, Deus arrebatou Elias, Deus tomou Elias para si e ele foi para o céu vivo, assim como Enoque, a Bíblia diz, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, Elias também não provou a morte. Deus o arrebatou e levou para ele vivo. Tamanho era a integridade e a comunhão desse homem chamado Elias para com Deus. Aliás, o arrebatamento de Elias, abrindo parênteses aqui, já é uma mensagem profética, já aponta profeticamente para o momento escatológico que será o arrebatamento da igreja. É uma prefiguração do arrebatamento da igreja que vai acontecer. Muitos não provarão a morte, serão arrebatados e estarão com o Senhor. Esse foi Elias. É isso que eu tinha para falar desse homem. E na sequência de Elias, quando Elias é arrebatado, na sequência, o sucessor de Elias é um homem chamado Eliseu, cujo nome significa meu Deus salva. Eliseu foi a voz que sucedeu Elias. Ele foi profeta por cerca de 50 anos, passando por 6 reinados. Ele teve o seu ministério profético exercido durante 6 reinados, com 6 reis diferentes. Quem foi esse homem chamado Eliseu? Diz a Bíblia que Eliseu era o ajudante de Elias, era o assistente de Elias. Uma das expressões, uma das palavras mais lindas que nós encontramos na Bíblia, que vai se referir a Eliseu, quando alguém pergunta: quem é Eliseu? Pergunta para alguém quem é Eliseu, essa pessoa diz: Eliseu é aquele que deitava água nas mãos de Elias. Quando Elias lavava as mãos, Eliseu era aquele que pegava a água e jogava a água nas mãos dele para que pudesse enxaguar as mãos dele. É linda essa história, é linda essa indicação de quem era Eliseu, porque isso mostra o caráter de Eliseu. Um caráter humilde, de submissão, um caráter de servir. Ele era um homem que servia e ele servia muito próximo de Elias. Foi o grande auxiliar, o grande assistente que esteve o tempo todo junto com Elias. Quando Elias passa e encontra Eliseu, diz a Bíblia, Elias lança a capa sobre Eliseu e a partir do momento ele deixa de tudo o que estava fazendo. A Bíblia diz que ele estava conduzindo uma junta com 12 bois, ele deixa de conduzir aquela junta, ele passa a seguir Elias. E a partir daí nunca mais ele deixa Elias. Chega um momento que diz a Bíblia, e eu coloco aqui já como uma das marcas de Eliseu, diz a Bíblia que ele estava seguindo Elias e Elias disse para ele: Eliseu, me pede o que você quer que eu te dê quando eu for tirado de você. Porque Elias sabia que Deus o tomaria, Deus já tinha revelado para ele. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Eliseu pediu para Elias, disse para Elias: Elias, eu quero porção dobrada
do teu espírito. Ou seja, eu quero porção dobrada do espírito de virtude, de poder, de unção de Deus que está sobre você. Eu quero que você me dê porção dobrada. Elias disse para Eliseu, você me pediu um negócio muito difícil. A tradução bíblica vai dizer para nós que Elias disse, dura coisa me pediste, né? Ou seja, Elias está querendo dizer, não sou eu quem vai te dar, se tiver que te dar vai ser Deus. No entanto, Elias disse para ele, Eliseu, se você estiver comigo, no momento em que eu for levado, no momento em que Deus me tirar da terra, eu creio que Deus te dará, você receberá o seu pedido. E a partir dali, ele já não apartava de Elias, aí que ele não se apartou mais mesmo, né? O tempo todo onde Elias estava Eliseu, Eliseu caminhava atrás, Eliseu não largava Elias para nada, Elias às vezes dizia para ele, me deixa aqui um pouquinho, eu vou até tal lugar, diz a Bíblia que Eliseu falava, eu não te deixarei, onde você for eu vou com você, até que chega o momento quando Deus leva Elias para cima, a capa de Elias cai, Eliseu pega a capa, isso significa sucessão, né? A capa de Elias representava a sucessão, Eliseu pega a capa de Elias, o primeiro desafio é diante do rio Jordão. Ele chega diante do rio, toca nas águas com a capa de Elias e diz, Deus de Elias, aonde está? E a hora que ele toca nas águas, as águas se abrem, as pessoas veem que Eliseu representava naquele momento a grande sucessão, ou a sucessão do grande profeta Elias. E Eliseu foi esse profeta reconhecido, não apenas em Israel, mas como em Judá, como na Síria, como em outros lugares. Ele foi um profeta internacional. Ele intensificou a escola de profetas, ele foi professor e formador de profetas na escola de profeta e foi um homem poderoso em obras também. Era isso que eu tinha para falar sobre os fatos relevantes do capítulo 3. Ok? Elias e Eliseu, dois homens de Deus, no momento de escuridão, Deus levantou esses dois homens. Volto já já com vocês, vou de novo tomar uma aguinha, repor a água que eu derrubei aqui, mas já já eu estou de volta. Abraço, até já! E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui? Joia? Vamos aqui terminando já essa unidade 3, hein? Ó, já passamos da metade já, só vai faltar a unidade 4 para a gente concluir aqui os livros históricos. Pessoal, eu não sei o que vocês estão achando, se a gente está muito rápido, se não está, mas se vocês estão tendo uma visão diferente agora dos livros históricos, principalmente do segundo Reis, do livro dos Reis, primeiro e segundo, e do livro das Crônicas, né? Essa era a ideia, tá, gente? Com que a gente pudesse ter um pouco mais de familiaridade com esses dois livros, que são considerados, até para a gente que está, né, há muito tempo nesse negócio de estudar a Bíblia, falar da Bíblia, ler a Bíblia, o livro de 2 Crônicas e alguns momentos do livro de Reis são livros um pouco mais áridos, né? A história requer, né, que a gente volte um pouco, pesquise outras fontes, mas o que eu quero aqui é que vocês tenham a noção um pouco mais clara, né, do que representou esses dois livros, Reis e Crônicas, no conjunto dos chamados históricos, ok? Então vamos lá, capítulo 5 agora, caminhando para o finalzinho da unidade 3, de volta à lei do Senhor. Olha só, nós falamos o capítulo 1, depois nós juntamos o 2 e o 4, né, na aula 2, e na aula passada agora nós falamos sobre o capítulo 3, quando a gente viu Deus levantando dois grandes homens, profeta Elias e profeta Eliseu. Esses caras fizeram a diferença no reino, não foi não, irmãos? Tudo aquilo que esses dois homens, Elias e Eliseu, representou, né, como voz de Deus, como autoridade, como fidelidade, né? Deus usou a boca de Elias, Deus usou a boca de Eliseu como a boca de Deus para falar àquela nação ímpia, aqueles reis que estavam longe de Deus, e eles não se acovardaram, eles falaram realmente aquilo que Deus mandou que eles falassem. Agora no capítulo 5 a gente vai falar, o autor vai trazer para nós, né, a informação sobre alguns reis do reino do sul, do reino de Judá, que serviram ao Senhor. Dentre eles, ele destaca, salvo engano, 3 reis, né? Que a gente vai estudar um pouquinho aqui, falar um pouquinho mais sobre eles, que eu acho que merece, né, um pouco mais de destaque nessa relação daqueles reis que serviram ao Senhor, já que o reino do norte não tem nada para a gente falar de bom, né, no sentido de reis que serviram a Deus, a não ser, né, Elias e Eliseu, que atuaram como profetas do norte, né? Eles foram o grande destaque naquele momento de declínio da nação, mas como reinado, o reino do norte realmente deixou a desejar.
Os 19 reis que passaram por lá, nós já vimos que não quiseram nada com Deus, e o povo sofreu, padeceu, e eles foram levados para o exílio da Síria, e acabou, e a história deles entrou para a história como realmente, né, pessoas que distanciaram de Deus e afastaram o povo de Deus. No Reino do Sul, não. No Reino do Sul nós tivemos alguns reis, eu falei para vocês, que realmente buscaram servir ao Senhor. Eles tiveram o coração contrito, eles se preocuparam em saber o que Deus estava pensando de tudo aquilo, e eles quiseram trazer para o reinado deles, para o governo deles, a mão de Deus, a mão do Senhor, e é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Dando os fatos mais relevantes, de novo, do capítulo 5. Eu não vou me ater em data aqui, eu acho que a ideia não é essa. Para isso está aqui o livro, vocês podem olhar no livro, e mais do que isso, relembrando, como eu sempre falo para vocês, é muito importante que vocês leiam o livro, porque se vocês não leem o livro, vocês não vão conseguir acompanhar, né, a linha pedagógica que foi traçada para o nosso curso, para o curso médio em teologia. Então é muito importante que vocês leiam o livro, mas também é muito importante que vocês tenham a Bíblia do lado, para que tudo aquilo que o autor aponta como texto a ser lido na Bíblia seja lido, porque nem tudo que o autor fala e as referências bíblicas que ele cita no livro, ele transcreve. Então é muito importante para que a história se encaixe para você, para que faça sentido para você, como eu gosto de dizer, que você leia no livro, cheque na Bíblia, busque a referência, leia a história, tira um tempo para poder fazer isso daí. Gente, não tem jeito de estudar teologia. Aliás, não é só teologia não, né? Não tem jeito a gente estudar nada se a gente não preparar um tempo para poder estudar, né? Se a gente parar um tempinho, né, pegar o celular e desliga o celular, né? Desliga ele por um momento, né? Tira aí 1 hora do dia, 1h30, né? Sei lá o tempo que você achar que deve tirar, mas de forma que você consiga se dedicar a isso daqui. Então, abra o livro, Bíblia do lado. Se você tiver um dicionário teológico, ótimo, vai ajudar muito você. Se você não tiver, Dr. Google está aí, vai lá, abre a internet, consulta. E oração, falando com Deus, eu tenho certeza que isso vai se tornar um hábito na sua vida, vai ser prazeroso e a gente vai aprender cada vez mais a palavra do Senhor. Há um texto na Bíblia, né, Deus dizendo através de Oséias, ele disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. Um povo que não conhece a Deus não tem jeito de caminhar. E como é que a gente conhece Deus? Através da palavra, através da Bíblia. A Bíblia nos revela quem é Deus. Então, para que a gente possa conhecer Deus, nós temos que ir para a Bíblia. E o curso teológico, o nosso curso teológico, a proposta é essa, é que a gente se aprofunde no conhecimento de Deus, para que a gente aprenda algo de Deus que a gente não sabe ainda, para que a gente tenha firmeza espiritual nele, para que a gente não fique, né, sendo levado de um lado para o outro, né, como diz Pedro, como nuvem sem água, não é? De um lado para o outro, sem entendimento, sem conhecimento, tudo aquilo que fala a gente vai para cá, outro fala para lá, a gente vai para lá, outro fala fica, fala vai. Não, nós precisamos saber a nossa posição em Deus, como nós estamos, e isso a gente consegue através do estudo da palavra. É isso que nós estamos fazendo aqui, ok? Então, voltando aqui, vamos lá, capítulo 5, os fatos relevantes desse capítulo 5, falando agora daqueles que foram os reis de Judá, que entraram para a história como reis que temeram a Deus. Antes, é importante a gente tentar entender aqui, né, o título do capítulo 5, que o autor quis dizer, ordem em meio ao caos. É exatamente num período de profunda crise espiritual, a nação foi restaurada quando alguns reis se voltaram para Deus. Eu disse para vocês, no momento atrás, eu não sei agora quando foi certinho, mas 1 ou 2 aulas para trás, que essa era a forma que eles entendiam. Então era essa maneira de Deus se relacionar com eles. Quando eles obedeciam, Deus abençoava e prosperava. Quando eles desobedeciam, se afastavam de Deus, eles pagavam o preço por essa desobediência, com Deus pesando as mãos, mandando juízo e as coisas acontecendo. Então essa era a forma da comunicação que eles entendiam, era assim que Deus comunicava. Em meio a esse caos, né, houve período, o Reino do Sul intercalou período
de prosperidade, de bênção, de presença de Deus, de comunhão com Deus, há períodos de afastamento, de desastres, de desgraça, de dificuldade por aqueles reis que não temiam a Deus. O que a gente vai falar aqui agora são dos 3 reis que marcaram a história como sendo reis que temeram ao Senhor e uma das características dos seus reinados, começando por esse, que é o rei Josafá. O rei Josafá, ele é conhecido como o rei que buscou ao Senhor. Você vai encontrar isso em alguns momentos na Bíblia. O rei Josafá, o rei que buscou ao Senhor. Um dos fatos mais importantes do reinado desse rei Josafá, uma das decisões mais importantes que ele adotou, foi enviar os levitas, a Bíblia diz os levitas e os príncipes, né? Ele enviava os levitas e os príncipes ao povo, né, do reino de Judá. Ele fazia com que esses homens, né, os levitas, os príncipes, corressem as províncias do reino, né, as cidades, as comarcas, os bairros, eles pudessem correr levando a palavra de Deus a esse povo. Ele fez com que os levitas saíssem, né, do lugar sagrado do templo e que eles corressem todas as cidades e as províncias ensinando a palavra de Deus, ensinando a lei, né, a lei mosaica, né, o decálogo, levando a palavra, né, de Deus através que Deus tinha revelado, né, para os seus profetas, né, como Moisés, com que Deus tinha revelado a vontade e o querer dele. Um dos grandes feitos de Josafá foi: levitas, príncipes, vocês vão sair pelo reino, porque eu quero que o povo conheça a palavra de Deus. Eu quero que o povo conheça a vontade de Deus. Isso foi um marco no reinado desse rei Josafá. A ponto, diz a Bíblia, que quando os seus inimigos, os amonitas, os moabitas, os da montanhas de Seir, isso está lá em 2 Crônicas capítulo 20, que eles se juntaram, né, os inimigos do rei Josafá e do reino de Judá se juntaram para vir contra ele, né, na batalha, para derrotar. Diz a Bíblia que era uma grande multidão e o exército de Josafá não teria como vencê-los, não teria nem, dava nem para sair, nem de partida, né? Seria derrotado já antes de levantar da cadeira, já seria derrotado. Diz a Bíblia que quando ele recebeu essa notícia de que esses reinos vinham contra ele, ele conclamou um jejum, ele botou o povo para orar, jejuar, interceder e buscar de Deus uma resposta, né, uma solução, dizendo: Deus, tem misericórdia de nós, eles estão vindo contra nós, o que a gente faz agora? E diz a Bíblia que quando eles estavam orando, né, e clamando ao Senhor, o Espírito do Senhor veio sobre um jovem chamado Jaaziel. Jaaziel foi tomado pelo Espírito de Deus e ele correu diante de Josafá e entregou para o rei Josafá uma mensagem que Deus deu para ele. E a mensagem de Deus naquele dia para Josafá foi essa. O Senhor disse através de Jaaziel: Rei Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar, diz o Senhor, porque essa peleja não é tua, mas é minha, diz o Senhor. Ou seja, Deus estava dizendo: eu vou lutar por vocês. E aí a história nos diz, a Bíblia nos diz o que aconteceu. 2 Crônicas, capítulo 20. Pode abrir lá e ler. A Bíblia diz que os inimigos, mataram um ao outro. Josafá não precisou levantar uma espada, Josafá não precisou fazer nada. Diz a Bíblia que Deus disse: põe o coro dos levitas, o coral dos levitas para cantar, porque enquanto eles estiverem cantando, eu vou agir no meio dos inimigos. E assim Deus deu a vitória para Josafá e para o reinado dele. Foi um dos grandes reis de Israel, ou melhor, de Judá, nesse período do reino dividido, e a preocupação dele foi levar a palavra, levar o conhecimento da lei de Deus ao povo, e o povo tinha compromisso com Deus, porque ele, Josafá, levou o povo a ter compromisso com Deus. O segundo rei, também nesse período do reino do sul, do reino de Judá, que fez a diferença e que foi um rei que Deus abençoou e usou muito nas mãos dele, foi o rei Ezequias. Esse rei reinou por 29 anos em Judá. E a Bíblia nos diz, irmãos, e a história também, né, que segue paralela à Bíblia, nos diz que ele promoveu uma grande reforma espiritual na nação e a volta do culto ao Senhor. O rei Ezequias promoveu uma grande reforma. Ele mandou limpar os altares dos outros deuses, atirar os altos. Ele mandou restaurar o templo, né, as ferramentas, né, os utensílios do templo, e ele conclamou o povo para que se voltasse para Deus. Foi um rei que governou buscando a direção de Deus para o seu governo e para o seu reinado. E a Bíblia vai dizer para nós que esse homem tinha tanta intimidade com Deus, Deus
de alguma forma se revelava a ele de uma forma tão completa, tão real, tão verdadeira, que teve um momento na vida dele, ele foi acometido de uma enfermidade, de uma doença, e a Bíblia diz que era uma doença mortal, ele morreria daquela doença, ele morreria daquela enfermidade. E aí Deus levantou o profeta Isaías, o Isaías, nosso conhecido, esse rei foi contemporâneo de Isaías, Isaías profetizou durante o reinado de Ezequias. A Bíblia diz que Deus levanta o profeta Isaías vai até ele e diz para ele: rei, coloca a tua casa em ordem, organize a sua vida, organize as suas coisas, porque você vai morrer. Essa enfermidade, essa doença que você tem é para a morte, ela vai te tirar a vida, não tem jeito, você não sai dela mais, você não volta mais dessa doença aí. A Bíblia diz que Isaías deu a notícia para ele, entregou a mensagem de Deus para ele e foi embora. E saiu, né, do quarto, do aposento real e foi voltar. E foi voltando embora. E a Bíblia diz que Ezequias virou, né, de bruço, virou para o canto da parede, chorou e pediu para Deus, né, que Deus lhe desse mais um tempo. Ele tinha mais coisas para fazer, ele acreditava que ele deveria viver um pouco mais, porque ele tinha ainda realizações, sonhos, coisas que ele gostaria de fazer. E a Bíblia diz, é interessante esse texto, você pode checar na Bíblia depois, que Isaías ainda não tinha saído do palácio. A Bíblia vai dizer para nós que ele estava lá no pátio, no interno do palácio, pronto para sair já pelos portões do palácio, quando Deus fala com Isaías: Isaías, volta lá. E diz para ele que a oração dele foi ouvida. E aí Isaías pensa nisso, volta para trás, chega diante do rei Ezequias e diz: rei, Deus mandou te dizer, falou comigo e mandou te dizer que a sua oração foi ouvida, você não vai morrer, Deus vai te dar alguns anos ainda. E a Bíblia diz que ele viveu ainda mais 15 anos. Essa foi talvez uma das grandes marcas, um dos fatos relevantes desse reinado do rei Ezequias. O terceiro rei que o autor vai trazer para nós em destaque, como dos reis que valeu a pena, né, governou com Deus no comando, com Deus na direção, foi esse jovem aqui chamado rei Ezequias. Deixa eu ajeitar aqui, que eu acabei tirando aqui do... Aqui, espera um pouquinho. Apareceu uma atualização aqui, eu não quero fazer ela não. Então, olha só. O rei que o Senhor falou aqui, né, mais uma vez, o terceiro rei que o autor quer falar para nós agora, sim, o terceiro rei que o autor quer falar para nós, que foi um rei que valeu a pena, que governou com a direção de Deus, foi esse menino, né, esse jovem, podemos falar menino, o rei Josias, porque ele ascendeu ao trono, ele assumiu o trono quando ele tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade ele assumiu o trono. E a Bíblia vai dizer para nós que com 16 anos aproximadamente, um adolescente, ele se voltou para o Senhor, ele começou a buscar o Senhor. Ele teve entendimento de quem era Deus e de que ele dependia de Deus para governar Israel, e ele começou a buscar o Senhor. Diz a Bíblia que ele tinha o seu coração em Deus. Olha isso. Esse jovem, esse menino chamado Josias, que governou a nação de Israel, ele foi responsável, irmãos, por uma grande reestruturação no reino de Israel, a ponto. E a Bíblia vai dizer isso para nós aqui no livro de 2 Reis, capítulo 23 e no verso 25, que Josias, esse menino, ele amava tanto Deus e amava tanto a lei do Senhor, ele amava tanto a palavra de Deus, ele amava tanto cumprir a palavra de Deus e obedecer ao Senhor, que nunca, está no texto, 2 Reis 23 e 25, que nunca, antes de Josias e nem depois dele, houve alguém que amasse tanto o Senhor e a sua palavra e a sua lei como Josias. Deus abençoa poderosamente o reinado do rei Josias. Nesse momento, ele mandou derrubar os altos aos outros deuses, o templo dos outros deuses. Ele andou, irmãos, por Judá, sabe, conclamando e proclamando que o povo devia se voltar para Deus. Deus era a única solução, que a palavra e a lei do Senhor devia ser obedecida em todos os limites de Judá. Não haveria outro Deus a não ser o Senhor. E a Bíblia diz que Deus prosperou e abençoou muito o governo do rei Josias. Talvez no capítulo 5 esses sejam os fatos mais relevantes e mais importantes para nós, dando para nós o destaque do rei Josafá, o rei Ezequias e o rei Josias como sendo dos representantes daqueles reis que serviram ao Senhor, os reis mais importantes, mais relevantes. Deus estava com eles.
Deus abençoava o governo deles, Deus prosperou a nação de Israel através da regência, né, e do comando desses reis. Isso mostra para nós que quando Deus está na nossa vida, no nosso negócio, no nosso trabalho, na nossa empresa, em qualquer área da nossa vida, a gente será bem sucedido, a gente será feliz, porque quando nós estamos no Senhor, Deus é aquele que conduz todas as coisas. Bom, dito isso, passando para vocês aqui agora os fatos relevantes do capítulo 5, nós terminamos a unidade 3. Viu só? Eu falei para vocês que os livros dos reis e o livro das crônicas não era tão difícil assim da gente estudar, não era tão difícil assim da gente entender. Eu realmente espero que essas aulas possam estar contribuindo para vocês, para que desperte em vocês desejo, vontade e mais do que isso, prazer em estudar a palavra do Senhor, né? Para que Deus possa colocar no seu coração, no meu, nos nossos corações o desejo de aprender mais do Senhor. Nós estamos caminhando para o final desse livro já. Daqui a pouquinho vocês vão ver aí a unidade 4, a gente vai gravar já a 4, vocês vão ficar um pouco com a unidade 3 agora, e aí a gente vai se preparar para o nosso encontro daquele aulão presencial que a gente faz, né? Que antecede a nossa provinha, que a gente já vai liberar aí a data para vocês, ok? Deus abençoe você, continue lendo o livro, estudando pela Bíblia, orando, buscando do Senhor, que Deus continue abençoando você, sua família, sua casa. Nós temos um encontro marcado aqui com a unidade 4 ainda essa semana, tá? Mas daqui uns 4, 5 dias a gente volta para gravar a unidade 4 e com isso nós encerramos essa parte dos livros históricos que eu tenho ouvido aí, os irmãos têm me dito, as pessoas têm me dito que acharam mais difícil do que o Pentateuco, né? Eu acredito que seja mesmo, é mais denso, né? Um material mais denso, mais árido, mas nem tão complicado assim, não tão difícil que a gente não consiga passar por eles, ok? Bom estudo para você, bons estudos, Deus abençoe você e a gente se vê em breve. Abraço, fica com Deus, Deus abençoe você.